Muito bem, Esporte na Rede conversa agora então com o André Kfouri, apresentador dos canais ESPN. André Kfouri, que você sabe muito bem, também foi repórter, e eu queria que você falasse um pouco, André, pra gente, da transição de repórter para apresentador. Boa noite, obrigado aqui por falar com o Esporte na Rede. Boa noite, um abraço para vocês. Eu acho que uma transição normal, de quem depois de algum tempo busca um tipo de rotina um pouco diferente e uma oportunidade distinta em relação àquele caminho que você já trilhou. Eu, na verdade, sempre quis ser jornalista de televisão e o caminho a ser trilhado é justamente esse. Você começa na rua e depois você passa para um estúdio se você tiver essa oportunidade. Mas você nunca deixa de ser repórter. Eu continuo tendo a oportunidade de fazer reportagens em determinadas situações e é uma coisa que eu gosto. Agora você, assim como o André Plihal, que também esteve aqui na festa, considera dois dos melhores textos da televisão brasileira hoje, junto com o Tino Marcos, que é um cronista de mão cheia. É importante que a gente passe, principalmente para o nosso público, que também tem estudantes de jornalismo, que assistem ao Esporte na Rede, que apesar de aparecer na televisão, o texto é o mais importante para um repórter, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro eu te agradeço o elogio. Para mim é importante ouvir isso, porque esse é um aspecto do meu trabalho ao qual eu dou muita importância. Mas é exatamente isso que você falou. As pessoas acham que na televisão tudo é improviso, mas não é. A grande maioria das coisas que você vê uma pessoa falando na televisão estão escritas. E se elas estiverem bem escritas, o trabalho vai ficar muito melhor. E onde você busca criatividade para fazer textos tão diferentes como você sempre fazia? Leitura. Porque é difícil ter inspiração todo dia também, né? É muito difícil, não é fácil, não basta querer fazer. Às vezes um texto que parece simples, nem é tão grande, demora para sair. Porque também a gente tem, né, um padrão de exigência grande com o próprio trabalho, acho que tem que ser assim sempre, mas com leitura. Só escreve bem quem lê muito. É importante para um repórter decupar as imagens para achar ali no detalhe, de repente, um texto? Fundamental. A assinatura de uma reportagem, ela pode ser feita de várias maneiras, com o repórter aparecendo, com o texto que ele é capaz de fazer, mas principalmente com a sensibilidade de escolher as imagens. O trabalho de edição, junto com o editor de imagens, é talvez o mais importante de todos. Para a gente complementar aqui, queria que você falasse um pouco de internet. Hoje, já na CESP, existem a categoria de mídia digital, de sites, de mídia web. Como que você vê o espaço da internet hoje na mídia brasileira? Muito bem representado, muito bem ocupado e cada vez maior, porque todas as mudanças que vão acontecer na nossa profissão, elas passam pela existência da internet. Então é um caminho sem volta e não é um caminho ruim. Nada vai acabar por causa da internet, as coisas apenas serão diferentes e jornalistas sempre serão necessários. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Eu acho que é só mais uma oportunidade que nós temos de trabalhar. Você pensa, como o Fernando Fernandes, repórter da TV Bandeirantes, que a gente entrevistou aqui também, ele acha que a gente ainda não tem noção ideal do caminho que está se trilhando com a internet. Você acha que ainda a gente está meio buscando o que fazer na mídia ainda ou não? Ou a internet hoje já é uma realidade? Eu acho que a gente não... Eu concordo e discordo do Fernando, com todo respeito. Eu concordo porque, como é uma novidade, a gente ainda vai errar muito, mas é uma realidade. Então, as coisas que estão sendo bem feitas na internet estão aí para todo mundo ver, não são difíceis de encontrar e comprovam que esse é o caminho. Você acredita que um programa de web TV como é o nosso, por exemplo, Esporte na Rede, que está há 7 anos no ar, um programa de web rádio, hoje ele forma de alguma maneira jornalistas para esse mercado de trabalho hoje tão concorrido? Eu não sei se ele forma pela mídia ser diferente, né? Eu acho que jornalismo é uma coisa só, independentemente de onde você pode exercê-lo. Mas é um caminho a mais, é uma oportunidade diferente. E a tendência é formar, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo pelo seguinte prisma, as emissoras elas chegam a olhar para esse tipo de mídia como formadora de repente eu poder trazer um repórter de web rádio, um repórter de web TV para poder fazer parte do seu casting, do seu elenco, por exemplo? Por que não? Talvez a mídia de internet esteja tomando o lugar que o rádio exerceu durante muito tempo, na oportunidade de pessoas que estão começando, que ainda estão na universidade, que têm a paixão por essa profissão, mas ainda não conseguiram começar a trilhar seu caminho. Eu acho que
talvez isso esteja acontecendo com a internet nesse momento em relação ao rádio. Aliás, só para a gente fechar mesmo, você tocou num ponto fundamental que é rádio. Hoje o rádio, acho que das mídias é que vive uma crise meio grande, né? Sim. Até porque os investimentos têm se dado um pouco mais em TV, ainda alguma coisa em jornal e agora principalmente em internet. O rádio passa um momento delicado, né, André? É triste isso porque eu me formei em rádio. Eu comecei a trabalhar na Rádio Jovem Pan no começo da década de 90 e o meu aprendizado em rádio foi tremendo. Eu nunca consegui voltar a trabalhar em rádio depois, também porque depois que você está na televisão, as oportunidades em rádio elas tendem a ficar mais raras. Mas é muito triste. O problema é que a gente vem falando isso já há anos e anos e uma mudança não acontece. Eu espero que ainda aconteça. Você acha que a gestão é falha ou não? Eu não sei avaliar a gestão. Eu acho que o veículo ficou numa situação complicada em relação principalmente ao imediatismo da televisão e, claro, da internet. Obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede, André. Que é isso, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Obrigado, tá liberado aqui. O André Kfouri falou com a gente aqui, carregado de prêmios, né, André? Não são todos seus, não, né? Não, claro que não. São de companheiros profissionais da ESPN que ganharam os prêmios pelo trabalho deles na ESPN, mas também por outros veículos como a Folha de São Paulo, o Estadão e o Lance. Mas você concorreu aqui hoje também, né? Concorri também. Obrigado por falar com a gente, André, de verdade. Abraço, tchau. Esse é André Kfouri aqui, portanto, apresentador dos canais ESPN, falou aqui com o Esporte na Rede. Esporte na Rede que ainda traz mais entrevista para você, não saia daí. Esporte na Rede especial Festa da CESP, a gente faz todo ano para você um programa muito bacana e, claro, recheado de atrações. A gente já volta.